Boa noite a todos. É com muita alegria que nessa noite fui convidado para fazer a palestra no Lar Espírita Luz e Amor. Então, antes de iniciarmos a palestra, fechemos os nossos olhos da matéria, vamos abrir os nossos corações. Em primeiro lugar, agradecer ao Mestre pela oportunidade bendita de estarmos aqui falando e ouvindo sobre seus ensinamentos. Agradecer por podermos fazer parte desse círculo de amigos, esse círculo de pessoas que através das palestras, que através das palavras, né, podem espalhar essas sementes de luz e de amor. Que os nossos corações, as nossas mentes sejam um campo fértil para receber as dádivas do céu, para receber essas sementes do bem que, encontrando terreno fértil, dentro de cada um de nós, será capaz de trazer e produzir bons frutos. Desde que possamos ter a paciência, sabermos que tudo vem no seu momento. Que essa luz, que esse envolvimento, que essa paz que estamos sentindo nesse momento, junto aos nossos amigos espirituais, se faça presente por todos os dias da nossa vida e que nesse momento inunde o nosso lar de muita paz, muita luz e muito amor. Gratidão, Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de nos reunirmos aqui neste momento. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, o tema da palestra de hoje, ele foi extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, em sua lição de número 44. Se trata do cego de Jericó. E como sempre nós iniciamos, né, bem sempre no começo da palestra, dos livros, né, de Chico Xavier, inspirados por Emmanuel, Emmanuel sempre nos convida a fazer uma reflexão. E nessa reflexão sobre o cego de Jericó, ele começa assim dizendo: "Que queres que Jesus fale assim? Que queres que eu faça?" E ele respondeu: "Senhor, que eu veja." Essa passagem está em Lucas, no capítulo 18, no versículo 41. Bom, meu nome é Luiz Fernando, é um prazer estar aqui com todos. E nessa lição é muito interessante, porque o cego de Jericó, ele é uma figura, né, que muito conhecida nos evangelhos, e ele é cego de nascença, né? E muitas vezes, né, a gente cita essa passagem. Por quê? Porque ele durante muito tempo em sua vida, ele vivia pelas estradas de Jericó, em Jerusalém, né, infeliz, cabisbaixo, mendigando sempre devido à sua falta de visão, né? Naquela época isso era muito comum, né? Que as pessoas que tinham algum problema tinham que viver assim da caridade dos outros. Não diferente do que a gente vive hoje, né? Hoje a situação é muito semelhante, né? Porque muitas pessoas desprovidas não só de características físicas, mas às vezes financeiras devido ao desemprego, né? Acabam tendo que viver nessa situação. Nós vemos hoje no dia a dia, né? Em cada semáforo, em cada farol, né? Em cada esquina, né? Pessoas de todas as idades, desde criança até pessoas mais idosas, nessa situação, né? E mesmo quando esse cego, ele muitas vezes ficava gritando, pedindo, pelo amor de Deus, que alguém possa me ajudar, né? E falando sempre muito alto, né? E as pessoas que passavam, muitos, né? Não se apercebiam
ou até se sentiu incomodadas por aquela situação. E Jesus, né, como sempre, ouvindo o clamor das pessoas, né, dos seus filhos, né, menos privilegiados, ele chega perto desse irmão e pergunta: "O que queres que eu faça?", né? E ele, com toda a sua humildade, com toda a sua, né, calma, né, ele fala assim: "Que eu veja", né? E Jesus, né, vendo que ele era um homem realmente honesto e humilde, Jesus permite que ele veja, né? E o que que é essa situação, né, tem em correlação com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né? Então a gente pode reparar que todos os dias da nossa vida nós temos o contato, né, com o evangelho, seja através de uma pessoa na rua, de um colega de trabalho, né? Às vezes nós assistimos uma palestra, então várias oportunidades em que Jesus ele está passando do nosso lado. E mesmo quando não o exprimimos através de palavras ou de gritos, como esse homem fazia, Jesus ouve o nosso coração, né? Muitas vezes nós não ouvimos ele perguntando o que quer que faça em nossas vidas, né? Então, e muitas vezes nós pedimos: "Ah, meu Deus, faça tal coisa". Nós suplicamos por tantas coisas, mas que não são, muitas vezes verdadeiras. A gente quer algo, né, que não esteja nos propósitos. Nós queremos sempre estar ricos, nós queremos sempre, estarmos numa condição melhor, né, e essa condição melhor, muitas vezes, implica, né, em deixarmos, de lado, né, o nosso orgulho, e a coisa que é muito difícil. Então, nesse caso, o homem era muito honesto e humilde, né, e nem sempre nós somos humildes a pedir, nem sempre nós somos humildes em relação aos nossos irmãos. Então, essa passagem, ela mostra muito isso, né, que Jesus, ele está sempre próximo de nós, disposto, né, a ler, a enxergar o nosso coração e a nos conceder a capacidade de ver, a capacidade de enxergar, mas ver com olhos de ver e ouvir com olhos de ouvir, né? Não é aquela coisa que eu ouvi uma palestra, eu ouvi um conselho, eu ouvi um amigo, né? E entrou por aqui, saiu por aqui. Isso é muito comum nós fazermos, né? Sermos indiferentes àqueles que muitas vezes estão numa situação pior do que nós. E nem sempre, né, Deus, né, em sua misericórdia, né, vai fazer aquilo que nós estamos pensando. Posso até contar uma história que certa vez um homem, né, estava num avião e esse avião teve uma pane e caiu no mar. E ele foi o único sobrevivente dessa tragédia, né? E aí ele saiu, né, nadando, porque ele caiu um pouco distante da praia e chegou numa ilha. Chegando nessa ilha, ele viu, né, que era inabitada, pelo menos não dava para ver nenhum sinal de civilização. E ele, no primeiro momento, ele pensou, né, o que fazer. Havia uma caverna pequena, né, que ele falou, nos primeiros dias, né, vou tentar me abrigar aqui, né, mas com riscos, né, de algum animal, alguma coisa fazer daquela caverninha, aquele pequeno espaço, uma toca, né. E assim ele o fez, né, pegou algumas coisas que haviam caído ainda que tinha do avião, né, e, foi pescando, foi fazendo coisas do dia a dia para garantir a sua sobrevivência, né, e assim o fez. Até que um dia ele começou a juntar algumas folhas, arbustos, e foi construindo uma cabana.
Então, com alguns troncos, algumas coisas de árvore que ele foi conseguindo localizar, ele montou uma cabana um pouco alta em relação ao do chão, né, para evitar que alguns animais pudessem, né, podia ter algum animal mais selvagem e tal, e com uma porta, alguma coisa assim. E aí, num determinado dia, e ele sempre agradeceu a Deus, agradeceu pela comida, agradeceu por essa pequena caverna, agradeceu por ter permanecido vivo. Então ele tinha um sentimento de gratidão, né. E, ou seja, ele estava fazendo as coisas enxergando, né, ele já tinha, de certa forma, desperto em seu coração essa situação, até que um dia ele saiu para fazer uma pescaria novamente. E quando foi fazer essa pescaria, quando ele voltou, né, a sua cabana estava em chamas. Não sabe como, né, ou porquê a cabana pegou fogo, mas foi algo espontâneo, algo que ele não, não sabe explicar o que aconteceu, já que não havia ninguém na ilha. E aí ele se ajoelhou, né, já tinha comida para um bom tempo, ele se ajoelhou e falou: Deus, por que, né, dessa situação? Eu aqui nessa ilha sozinho, né, tendo que pegar peixes, né, com dificuldade e não sei o quê. O único meio de eu me abrigar, né, do mau tempo, de animais assim mais perigosos, que foi construir essa cabaninha e o Senhor deixou que pegasse fogo, né? E assim, ele nem tinha acabado de fazer as suas reclamações, né, as coisas em relação a tudo que havia se passado, ele sentiu que uma mão pousou no seu ombro esquerdo. E aí, quando ele viu que aquela mão pousou no seu ombro esquerdo, ele, meio assustado, ele olhou, né, e falou assim: havia um marinheiro todo paramentado com as roupas de marinheiro, e falou assim: Olá, meu amigo. O capitão daquele navio que está um pouco mais adiante pediu para que eu viesse buscá-lo. Nós conseguimos avistar o seu sinal de fumaça muito de longe, né? E agora está na hora do senhor retornar à sua casa, né? Ainda bem que o senhor teve essa ideia, né, de colocar fogo nessa estrutura, né? Porque pôde ser visto de longe, né? Então, aí ele entrou no barco e voltou, foi para o navio, né, até voltar para a sua vida normal, né? Então, o que, que a gente pode ver nessa história e que tem a ver com a história do cego de Jericó? Que muitas vezes nós não enxergamos os sinais dos céus, os sinais que Deus nos coloca no dia a dia, né, que vai muitas vezes nos salvar, nos trazer, né, de volta para aqui para o nosso verdadeiro propósito. Porque esse homem, né, se caiu um avião, ele foi o único sobrevivente. Se ele conseguiu se salvar, né, se esforçou, fez tudo o que ele tinha que fazer e depois, através desse sinal que provavelmente foi obra divina, né, ele conseguiu. Então, Deus nunca desiste de nós. Só que muitas vezes nós ficamos cegos, porque o nosso coração está cheio de orgulho, está cheio de impaciência. Nós somos muito de plantar o hoje para colher já amanhã, mas não num amanhã mais distante. É plantar hoje, dia 2 e colher amanhã, dia 3, né? É uma coisa assim, nós somos muito imediatistas. Isso quando não terceirizamos. Às vezes você vai na casa espírita e alguém fala para você assim: oh, reza para mim, né? Oh, coloca meu nome nas vibrações, né? Mas quem tem que fazer isso? A gente, né? Então, nesse caso, o que precisava para que esse cego recuperasse a visão, né? É claro que Jesus era capaz de fazer isso, né? Mas hoje, essas pessoas que estão numa condição difícil, que não enxergam o quê? Uma vida melhor, um futuro, muitas vezes elas precisam o quê? Do carinho,
do afeto, do abrigo, né, dos nossos braços, das nossas palavras, né, sempre levando uma mensagem positiva, uma mensagem de luz, uma mensagem de amor, porque hoje é muito difícil a gente ver, né, alguém numa situação e a gente parar para ouvir uma história, parar para tentar de alguma maneira auxiliar, não digo financeiramente, né? Porque a parte financeira nem sempre é a mais importante. Às vezes o mais importante é os ouvidos, a palavra amiga que pode sair da nossa boca e também evitar julgamentos, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa num farol e a gente fala assim, ah, vai pegar o dinheiro para comprar droga, para beber, e muitas vezes não é essa a situação. Muitas vezes realmente é para sustentar a sua família, é para dar o alimento para o seu filho pequeno, né? Porque muitas vezes aquela condição em que ele está não é porque ele é um vagabundo ou porque ele é uma pessoa viciada, e simplesmente algo aconteceu no seu caminho, né? Então a gente não deve julgar, nós devemos ter os olhos de Deus, né? Porque Deus, Jesus falou que no vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então é muito simples, né? A gente poder devolver uma visão de um mundo melhor para as pessoas e também, por que não para nós mesmos? Porque às vezes nós também estamos cegos pelo nosso orgulho, pela raiva, né? Às vezes a gente fica muito bravo com alguma situação e tomamos atitudes, né, que ferem, que machucam as pessoas, né? Então a gente fala, estou cego de ódio, né? Então realmente é isso, né? Essas coisas contaminam muitas vezes a nós. Então que nós possamos a cada dia ser como esse irmão, né? Porque Jesus ele está no nosso caminho todos os dias. Se não nas nossas preces, né? Mas todos os dias através de alguém, de um irmão. Jesus está sempre presente nas nossas vidas. O que basta é a gente, com a honestidade, com a humildade, né, pedirmos a Ele que nós possamos ver, né, e ver que nós, assim como todos os nossos irmãos, somos iguais, somos todos irmãos, independente da raça, da cor, né, da classe social, todos nós temos essa capacidade de amar, de servir e principalmente de enxergar uns nos outros, enxergar as qualidades, enxergar tudo aquilo de bom que cada um de nós tem, de uma maneira diferente da nossa, né? Porque se todos fôssemos iguais, né, nas nossas decisões, fôssemos iguais, né, nos nossos sentimentos, né, a vida seria muito chata, né? Então, que a gente possa aproveitar essa passagem do cego de Jericó e realmente podermos enxergar com olhos de ver, esses olhos que são a nossa maior fonte de enxergar o mundo melhor. E quando nós queremos que o mundo seja melhor, nós fazemos coisas para que esse mundo melhore, cada um fazendo a sua parte, né, vai transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo mais humano, num mundo em que não haja tantas pessoas, né, vivendo nessa situação, né, que a gente vê hoje, né, que no Brasil assim é até muito triste, né, podemos ver tudo isso, né, que nós não sejamos indiferentes, né, mas que a gente possa saber, né, e quando nós pedirmos, que a gente peça de uma maneira sensata, peça em algo que nos dê, que seja sábio, que nos dê a sabedoria, que nos dê a capacidade de vencer, de melhorarmos a nossa vida e a dos nossos irmãos. Porque eu falei, cada gesto de bondade, cada gesto de fraternidade que fazemos aqui melhora o mundo como um todo, porque tudo está ligado. Bom, que Jesus abençoe a todos.
Obrigado pela oportunidade e que assim seja. Então vamos nesse momento fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus por permitir que nós estivéssemos aqui reunidos, que nesse momento toda a equipe espiritual do Lar Espírita Luz e Amor, comandados por João de Deus e pelo grande Mestre Jesus, possam nos envolver num abraço fraterno, retirando tudo que não serve mais dos nossos corações, dos nossos pensamentos, aquele espinho, aquela angústia que está dentro de nós muitas vezes, e que em seu lugar, nesse momento, possamos receber uma chuva de bênçãos, energias de amor, de paz, de esperança, que renovam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, principalmente, fortalecem a nossa fé em acreditar que tudo pode ser melhor, que tudo vai ser melhor e que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e cada vez que tocarmos em Seu nome, Senhor, em nossa casa, estejamos ligados a Ti e a essa casa bendita. E toda vez que estivermos no lar espírita, que tocando em Seu nome, possamos levar essas bênçãos para dentro dos nossos lares. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tenha uma boa noite e que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.